Olha só, gente, Bolsonaro sofre ataque. Olha, é a maior baixaria que está sendo revelado agora. Eles não perdoam. E será que Moraes está envolvido nisso? Vou trazer para vocês aqui agora esse tema que está aí em alta, bombando na internet. Eu preciso compartilhar com vocês. Eu quero, inclusive, a sua opinião sobre isso. Envolve, mais uma vez, a Globo. Falando nisso, o que você acha, hein? O que você acha das narrativas, inclusive, da Rede Globo? Deixa aqui nos comentários para mim, porque aqui eu trago a informação, mas você deixa para nós aqui nos comentários a sua opinião. Vamos lá? Esmaga o dedo no like, pelo menos uns 50 mil likes, porque assim a gente continua trazendo aqui informações e você vai ajudar a fortalecer o nosso canal. Esmaga o dedo no like, no espaço de comentários, pode deixar o seu comentário. Nosso canal é um canal democrático, eu quero que você deixe o seu comentário aqui. Vamos lá? Se você não se inscreveu ainda, aqui embaixo do botão, se inscreva no canal. Eu já vou começar com essa pesada aqui, gente. Nesse giro, já vou começar com essa pesada aqui para vocês. Uma matéria que o Oeste acaba de realizar. E eu acho que isso vale a pena a gente compartilhar com vocês. Segundo informações do jornal o Globo, a Polícia Federal encontrou um contrato de R$900 mil para a reforma da casa de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O documento foi identificado numa pasta na mesa de Bolsonaro, no escritório do PL em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura a suposta tentativa de golpe em 2022. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bolsonaro contestou o jornal. Ele confirmou que gastou dinheiro para a reforma de sua casa e avisou que está tudo declarado no imposto de renda. Detalhe, fiz a reforma sim, de R$900 mil e paguei em Pix. Tudo declarado no imposto de renda. Inclusive o valor da reforma, obviamente. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construir nos anos 90, sem problema nenhum. Rede Globo não tem nada de ilegal. A mensagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$900 mil, vendendo talvez algo que não me pertencia, eles gostam de fazer isso aí, para poder investir no patrimônio meu. Se deram mal mais uma vez. Agora, quem vazou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa da minha mesa. Inclusive, 3 páginas de um inquérito. É isso mesmo? Vaze essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos. Até a próxima fake news. Bom, Ana, só para a gente explicar aqui para quem nos acompanha, segundo esse relatório da Polícia Federal, o que chamou a atenção, que eles inclusive incluíram no relatório, é que a reforma teria custado R$900 mil, mas na declaração de bens de Jair Bolsonaro, nas eleições de 2022, essa residência foi avaliada em R$98.500. Por isso que eles acharam estranho a diferença aí do valor declarado para o valor da reforma. Lembrando que esse documento ele foi identificado pela Polícia Federal numa pasta na mesa do ex-presidente, no escritório do PL, em Brasília, numa das operações. Uma das questões que fica é realmente quem vazou e com qual interesse teria vazado esse documento agora. Os vazamentos seletivos, eles são uma marca, né, dessa nova Polícia Federal. Agora é impressionante, não acharam outra baleia, nem golfinho, aí tiveram que, vamos pegar uma minuta, um contrato, enfim. Eles esticaram tanto a corda, foi um roteiro tão fantasioso, né? O escritor, o roteirista perdeu a mão de uma maneira que agora eles vão ter que começar a levantar isso, golfinho, baleia, tartaruga. Um ponto que eu quero trazer aqui para o nosso debate, Paula, é porque, mais uma vez, né, nós vemos uma notícia absurda que vem da Polícia Federal. E aí, fazendo as pesquisas hoje para o meu artigo de amanhã, eu me deparei com, não sei se vocês vão lembrar, da delegada da Polícia Federal, a Denise Ribeiro. A Denise Ribeiro sumiu. Né? A Denise Ribeiro, a última notícia aqui que eu peguei, por exemplo, ela investigava exatamente Alexandre de Moraes em 2016
e recebeu, inclusive, ameaças de morte. Aí uma investigação da Polícia Federal revelou um esquema de coleta de dados pessoais do ministro Alexandre de Moraes e de outros envolvidos, como a delegada federal Denise Ribeiro, responsável na época pela Operação Acrônimo. A delegada liderou uma operação em 2016 que havia identificado documentos que sugeriam o pagamento de 4 milhões de reais por parte da construtora de luxo JHSF a um escritório de advocacia ligado a Moraes. Pois bem, o desenrolar dessa história eu conto no meu artigo, mas fato é que a Denise Ribeiro, ela saiu do posto de delegada da Polícia Federal, saiu em licença maternidade e nunca mais voltou. E quem entrou no lugar da Denise? Fábio Chor, esse mesmo da foto do Marcel Van Hatten no plenário, da foto de antes de ontem, o Fábio Chor, delegado, esse que está em todos os inquéritos referentes à prisão ilegal de Felipe Martins. Foi ele que sustentou a prisão ilegal de Felipe Martins, dizendo que Felipe Martins tinha saído do Brasil, depois que não tinha saído, que saiu, mas voltou, depois que nunca saiu, mas fingiu que voltou. Ou seja, o que aconteceu com a Polícia Federal de Fábio Chor? Por que tanta mudança? Há outros delegados envolvidos nessa mudança? Há ameaças de morte ou coação com esses delegados? Porque não é possível. Nós estamos falando de uma Polícia Federal que veio da operação, que deu um banho de justiça no Brasil, a Lava Jato, que deu um banho de esperança no Brasil. Os corruptos vão para a cadeia. E, de repente, quando o Supremo Tribunal Federal começou a desmontar a Lava Jato, a PF também começou a ser desmontada. Por quê? Piotr, a defesa do Jair Bolsonaro não se manifestou, mas ele gravou um vídeo nas redes sociais explicando ali que fez uma reforma no valor de 900 mil reais, inclusive teria pago com Pix, foi o que ele disse no vídeo, que a casa tem um valor de 98.500 reais, nunca foi atualizada, até mesmo porque pelo TSE, pela legislação, não tem a obrigatoriedade da pessoa atualizar anualmente o acréscimo, né, a valorização do imóvel. Tá. Ele tem a casa desde os anos 90. Dos anos 90 para cá, que eu posso contar, teve pelo menos uns 4 booms imobiliários no Brasil, em que os imóveis, quando não dobravam de preço, muito mais do que isso. Então eu tenho que considerar esse aspecto também. O Globo também sabe disso, porque isso é público e notório. Todo mundo sabe da questão imobiliária do Brasil. Além do que, a reforma numa casa pequena, se você transforma aquela casa em outra coisa muito maior e muito melhor, bom, aí é o preço de mercado. Eu confesso que não detenho esses preços. Mas se está declarado, se tem a origem do dinheiro, se tem a declaração do imposto de renda, bom, aí de onde vai se tirar qualquer conclusão que não seja a de que se respeitou-se a legalidade. Mas pegar o ipsis literis da questão, né, 90 mil nos anos 90, numa região que pode ter se valorizado. Tem outra questão. Uma coisa é o boom imobiliário, a outra coisa é a região valorizada. Bom, tem uma série de coisas que podem alterar. Então, tudo isso precisa ser considerado. De repente, 90 são 500. De 500 para 900 já não é um problema. Os 500 não, pode ser 700. Eu não sei, só que não dá para considerar o 90 aí também, né? Aí é zombar da inteligência do espectador, não pode fazer isso. Só para trazer uma informação, a reportagem do Globo disse que consultou uma corretora de imóveis da região que estimou uma casa aproximada no valor de 2,5 milhões de reais, em função da localização, tamanho e pelo fato de ser próximo da praia. Não sei, bom, aparentemente, então, a casa do presidente Jair Bolsonaro está desvalorizada, né? Ele deveria vender por um preço maior, se essa informação procede. Agora, se é 1990, não sei se é 90 e alguma coisa. Mas que seja 99, tem um monte de... porque se for, teve até uma troca de moeda nos anos 90, né? Que promoveu um alvoroço na economia brasileira. Só para citar um ponto. Reformou a casa e... Você declara o imposto de renda, você paga os seus impostos, qual é o problema? Se você diz qual é a fonte, como o Piotr disse, se você reforma a sua casa, você pagou para alguém, ou seja, quem recebeu talvez tenha que apresentar uma nota fiscal, uma empreiteira, não sei. Mas qual é o problema? E depois você ajusta o valor da casa no imposto de renda. Isso acontece com qualquer brasileiro. O jornal O Globo está procurando um sítio de Atibaia.
O tempo inteiro há uma necessidade de comparar o presidente Jair Bolsonaro com o presidente de turno Lula da Silva. Isso acontece o tempo inteiro. Ocorre que o presidente Bolsonaro não foi condenado por várias instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, queria acrescentar o que a Ana trouxe aqui agora há pouco. Tem tanta coisa no que ela trouxe, que se você puxar um fio, vem um novelo inteiro. Por exemplo, você fala Operação Acrônimo. Não sei se eu estou enganado, Ana. Operação Acrônimo, isso vai remeter lá ao primeiro semestre de 2015, mas ela chega ao ápice em 2016. A gente vai bater em Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais. A gente vai bater num sujeito chamado Benê. Quando fala Benê, até hoje tem gente no PT de Minas Gerais que tem calafrios. O Benê foi preso porque ele disse que pagava dívidas de Dilma Rousseff. E nós vamos bater numa agência chamada Pepper. Eita, gente, que a coisa tá complicada, hein? Mas não vai parar por aqui, não. Eu tenho mais um comentário para você aqui, mais uma matéria que eu vou compartilhar com vocês agora do Gaia. Achei muito interessante o que o Gaia fala neste vídeo aqui e vou colocar para vocês agora. Deputado Gaia falando com a gente aqui. Parece que a tal bomba atômica que o STF, Alexandre de Moraes, ia soltar contra Bolsonaro e o seu grupo mais próximo flopou completamente. Ninguém acredita. Eu saio por aí perguntando para as pessoas, não pessoas da minha bolha, pessoas comuns nas ruas e nas viagens que eu faço para o Brasil, e a resposta de todas é a mesma coisa. Não dá para acreditar nesse papo de tentativa de golpe. Não colou. Foi um total e mais completo fiasco, igual as manifestações do PT. O fiasco foi tão grande que agora a Polícia Federal já até vazou mais uma outra informação bombástica, né, que é da reforma da casa do Bolsonaro, que custou R$900 mil, sem contrato, e numa casa que vale 95, mas é uma casa que ele comprou em 1900 e bolinha, e aí o valor não é atualizado, mas assim, ele já apareceu nas redes sociais, já mostrou os documentos completamente, todos, né, mostrando que é mais uma narrativa. Eu acho que foi um tiro que saiu pela culatra, porque quando a Polícia Federal vaza uma coisa tão esdrúxula quanto essa da reforma na casa dele, é realmente um momento ali que você percebe um desespero completo desse pessoal. Essa galera aí, o Andrei, o Short, parece que eles estão com a faca no pescoço. Moraes, olha, ou vocês me arrumam alguma coisa para prender o Bolsonaro, ou vocês vão ser demitidos. É a única explicação para eles apresentarem relatórios tão absurdos quanto eles estão apresentando, indiciamentos tão sem pé nem cabeça. A coisa está tão louca que até comentaristas da Rede Globo agora já estão falando contra e mostrando que realmente há uma perseguição. Esse vídeo aqui, ó, cadê? Esse aqui, ó, vale a pena assistir. O Supremo age politicamente e deixa as razões jurídicas de lado. O Supremo age para reforçar, como eles mesmos dizem, né, para reforçar a posição do tribunal no tabuleiro político brasileiro, o que significa reforçar a posição de Moraes como relator dos inquéritos ligados ao golpe, a fake news, a ações antidemocráticas. A defesa de Bolsonaro, nesse caso, está juridicamente correta, porque qual é o argumento? Que Alexandre de Moraes não pode ser, ao mesmo tempo, vítima, porque ele seria assassinado, investigador, porque ele é o relator do inquérito, e juiz. Bom, isso é um impedimento jurídico clássico, né? Mas o tribunal não aceitou isso, o que é muito ruim, porque isso estimula a polarização política no Brasil, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, fornece argumentos políticos para o bolsonarismo dizer que o inquérito e depois o processo é uma perseguição judicial, né? Não oferece argumentos, né, Demetrio? Vamos falar a verdade, oferece uma comprovação de que é uma perseguição policial. E, em terceiro lugar, cria argumentos jurídicos para que lá no futuro se conteste as sentenças ligadas a esse processo. É isso que o tribunal está arrumando. O tribunal está arrumando uma desmoralização perante grande parte da opinião pública da sua ação. Está arrumando argumentos para o bolsonarismo e está arrumando argumentos jurídicos para que se contestem as sentenças lá no futuro. Se Moraes se declarasse impedido, como prevê os princípios do direito, isso não prejudicaria em nada a continuidade das ações, as sentenças e a necessária punição dos golpistas. Ao contrário, tornaria o resultado desse processo um resultado muito mais legítimo do ponto de vista político e muito mais embasado do ponto de vista jurídico. Só que simplesmente não tem provas, não tem evidências, não tem absolutamente nada que possa tornar esse processo legítimo do ponto de vista jurídico. Isso é uma percepção que corre de forma tão normal no ideário coletivo que a última pesquisa do Paraná Pesquisas mostra que hoje, se as eleições fossem hoje, Bolsonaro ganharia do Lula. O cara que está sendo acusado pela imprensa o tempo inteiro de golpista, de não sei o quê, se as eleições fossem... Deixe sua opinião aí, o que você acha? Se as eleições fossem hoje, Bolsonaro ganharia? E sobre essa narrativa, sobre essa questão do STF, deixa aqui nos comentários. E hoje, o Bolsonaro ganharia. Sem falar que
a reprovação do Lula não para de crescer devido ao colapso econômico que a imprensa também está tentando esconder. Então, é muito interessante o fato de que toda a imprensa, toda a lacrosfera, todo o sistema judiciário está tentando destruir a reputação do Bolsonaro e ele só fica mais forte. Ao ponto de que um comentarista da rede Goebbels, que é aqui, a Globo agora está recebendo mais fundo público, mais dinheiro público do que na história dessa televisão. Nesses primeiros 1 ano e meio do governo Lula, recebeu mais do que durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Né? Estão sendo, esse vídeo é aquela escritório de militância mesmo, né? E mesmo assim, é impossível de negar o ponto de que um comentarista que odeia o Bolsonaro, todo mundo sabe disso, o Demetrio odeia bolsonarismo, Bolsonaro, direita, chega ao ponto de falar, olha, o STF ultrapassou os limites, está deixando na cara que é uma perseguição, o que invalida qualquer decisão que possa ser tomada contra ele. E aí, vamos lá, dia 22, dia 20 de janeiro, Donald Trump, Elon Musk, toma posse. Daí esse pessoal vai entender a briga que eles compraram. Não é porque os Estados Unidos quer defender a direita ou o Bolsonaro. É porque os Estados Unidos, um país que agora está voltando a ser democrático, voltando a ser livre novamente, não vai aceitar ou vai tentar impedir que os países do continente americano também viram uma ditadura, porque toda ditadura vai se juntar contra os Estados Unidos. E quem está mais ajudando o Brasil a se tornar uma ditadura é justamente ministros da Suprema Corte que deveriam resguardar direitos fundamentais que estão na Constituição. É uma loucura. A gente está vivendo um tempo muito, muito louco, cara. Eu fico pensando como é que a gente vai explicar isso para os nossos netos daqui 15, 20 anos, né?